Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vamos falar aqui de algumas confusões que o brasileiro tem a tendência natural de fazer. Quando a gente vai fazer uma viagem internacional, muitas vezes a gente tem a tendência de falar igual a gente fala no português. Simplesmente passar para o inglês aquela frase simples que a gente faz aqui. E não é nada disso. Muitas vezes, não só lance cultural, mas a própria linguagem é diferente. Então, eles não falam as mesmas palavras daquele mesmo jeito, por exemplo, como a gente faz. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma frase muito simples, mas que é muito comum acontecer isso aí. E, geralmente, você pode tomar uma cacetada assim da pessoa com quem você estiver falando. Então, tem que ter um certo cuidado a mais, um cuidado extra aí com algumas coisas aí que a gente vai fazer. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Tem uma frase que a gente fala bastante, que é essa aqui. Quanto que é o táxi? Quanto que é o ônibus para tal lugar? Quanto que é isso, né, tal? Então, ó, a frase vai ficar assim, how much is the taxi? Seria para a gente falar como a gente fala no português. Só para lembrar aqui, how much é quanto no singular. E how many é quantos ou quantas no plural. Vou deixar um link aí de uma aula sobre isso, porque tem toda aquela polêmica de contável, incontável, né? Então você vai ver que não é nada disso, não precisa nada disso, é simplesmente ir direto ao ponto, entender e fazer a coisa corretamente. Então, how much is the taxi? Então isso aqui você está perguntando apenas quanto que é o táxi, como a gente falaria normalmente em português. Então, quanto que é o táxi para tal lugar? How much is the taxi? Só que, se você fizer isso aqui em inglês, o que você vai fazer? Quanto que é o táxi? O que o cara vai te falar normalmente? I don't want to sell my car. Eu não quero vender o meu carro, o meu táxi. Não é isso? Por quê? Em inglês, você não fala quanto que é o táxi, quanto que é o ônibus. Você tem que falar uma palavrinha a mais, que é a palavra tarifa, taxa, né? Então, você tem que perguntar o quê? How much is the taxi fare? How much is the taxi fare? Aí sim, ele vai te falar, it's $10, about $10. Esse about, quando você usa assim com um valor, por exemplo, quer dizer aproximadamente, mais ou menos, quando a gente fala, como a gente falaria em português. Então, it's about $20, mais ou menos $20. Então, não se fala how much is the taxi, how much is the bus. Você fala how much is the taxi fare? How much is the bus fare to Las Vegas, por exemplo. Ok? Então, se você falar mal falado, você vai estar querendo comprar o táxi do rapaz. Ele não vai ficar muito feliz com essa ideia. Ok? É isso aí. Muita atenção. Não basta você traduzir. Você tem que entender as coisas corretamente. Deixa eu dividir aqui a tela com você. Olha só. Não basta você ter apenas como você fala, você tem que saber entender o processo, como que são feitas as coisas para você aprender definitivamente. Assim funciona a língua inglesa. Uma coisa bem aprendida vale para muitas outras coisas. Já se você decorar, saber apenas o que você está falando ali, não vai funcionar bem. Então você tem que saber exatamente o que você está fazendo, o que você está falando, tá bom? Tem muitos trocadilhos, muitas coisas que podem dar um efeito inverso aí. É isso aí, acesse o site inglescriativo.com.br e conheça os produtos, os kits, os materiais IUP e os cursos virtuais também para você aprender inglês em casa. Não perca tempo, esse é o melhor método para você aprender inglês. Ok? Grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!